A nossa história começa com um cara que virou rei. E não era qualquer rei, era o rei. Tentaram derrubar ele de tudo quanto é jeito, mas o cara trucidava os inimigos como se fossem moscas. Enquanto isso, as cidades viravam poeira, bombardeadas por aviões de guerra. Mas esquece isso por um segundo, porque o foco volta pro rei. O homem está nos seus últimos momentos, e a única coisa que passa na cabeça dele é: eu fui um rei, e puf, morreu. Só que antes de tudo apagar de vez, ele escuta uma voz implorando: por favor, na sua próxima vida, busque a luz. E foi assim que, ao abrir os olhos de novo, ele percebeu que está no corpo de um bebê. Os pais estão lá, todos bobos, dizendo que o cabelo do moleque puxa para a mãe e os olhos são iguais aos do pai. Chamam ele de Arthur. Até aí, tudo normal. Mas tem um detalhe: essa criança não é comum. Assim que acorda, ele já começa a se perguntar onde está e quem são essas duas figuras na frente dele. O problema é que ele não reconhece ninguém, mas os dois juram de pé junto que são seus pais. Se isso for verdade, significa que o rei renasceu. O cara que já venceu batalhas sanguinárias agora não consegue nem segurar a cabeça sem ajuda. Isso mexe com ele, mas pelo menos os pais cuidam dele com muito carinho. O problema é que ele não curte muito essa parada de ser tratado como boneco de porcelana. Ele tenta agir normalmente, mas o corpo simplesmente não responde. E para piorar, no meio desse estresse todo fez cocô. A humilhação foi real. Nada tá saindo como ele queria, e essa nova forma é uma prisão. Ele quer ficar acordado e pensar num plano, mas o corpinho frágil não aguenta e ele simplesmente apaga. Mas a coisa fica interessante no dia seguinte. Ele vê o pai usando magia. O cara simplesmente parte uma pedra ao meio com um golpe. Um golpe! Um pedaço da pedra até acerta ele, mas a mãe chega logo depois e cura tudo como se nada tivesse acontecido. Arthur, que já viu muita coisa na vida passada, percebe que esse mundo tem umas paradas que ele nunca imaginou, e ele fica fascinado. Se conhecimento é poder, então o plano dele é simples: observar tudo e entender como esse mundo funciona. O pai do Arthur tem um trampo peculiar: matar monstros. Ou seja, o cara chega em casa todo dia parecendo que saiu de um campo de batalha. Arthur rapidamente percebe que essa sociedade é tensa, todo mundo anda armado. E isso só significa uma coisa: se ele não quiser virar estatística, precisa ficar forte o mais rápido possível. Mas por enquanto, ele só pode fazer uma coisa: dormir. E sinceramente, isso até que é bom. Na vida passada, dormir era um luxo que ele não podia se dar. Toda hora tinha gente tentando cortar a cabeça dele. Os meses passam e Arthur já está engatinhando quando se depara com um espelho. Os pais acham a cena fofa, mas dentro da cabeça dele, o nome Arthur ainda não desce bem. Isso porque, na outra vida, ele era Grey. Mas ele não tem tempo para a crise de identidade. Ele tem uma missão. Quando Alice coloca ele no berço para dormir, ele aproveita a chance, pega um lençol, amarra no berço e desce no maior estilo ninja. Dessa vez, ele está feliz. Finalmente tem controle sobre os próprios movimentos. Sem perder tempo, se arrasta até a biblioteca da casa. Se conhecimento é poder, então bora aprender tudo sobre esse mundo novo. E foi assim que ele descobriu onde caiu. O continente se chama Hatten e tem 3 reinos. O Reino D, um lugar subterrâneo dominado pelos anões. O Reino Elenor, onde os elfos vivem escondidos na floresta. E o Reino Sapim, onde ele está agora. Esse último é o mais populoso e cheio de humanos. Assim como no mundo antigo dele, o lugar é governado por uma monarquia. Mas, diferente de lá, aqui o trono é passado de pai para filho. Nada de matar e tomar na força. Outra coisa que ele descobre: esse mundo é tecnologicamente atrasado. Mas tem um motivo, e a resposta é simples: magia. Arthur continuou lendo até encontrar a resposta. Existia uma energia chamada mana, que funcionava como fonte de poder. Só que nem todo mundo podia usar. A habilidade de controlar a mana era hereditária e surgia em apenas um a cada 100 pessoas. Agora a coisa fazia sentido. Se só alguns poucos podiam usar magia, era óbvio que a tecnologia não tinha avançado muito. Para que inventar armas de fogo se você pode soltar uma bola de fogo na cara do inimigo? Arthur descobriu que a mana tinha 2 jeitos principais de uso: aumento e conjuração. Os aumentadores turbinavam o próprio corpo, ficando mais rápidos, fortes e resistentes, enquanto os conjuradores moldavam a mana para soltar feitiços cabulosos. Mas, lembrando da magia que viu a mãe usando, Arthur sacou que talvez as coisas fossem mais complicadas do que pareciam. De qualquer jeito, o segredo para controlar a mana estava no tal do núcleo de mana. A maioria das pessoas despertava isso entre a puberdade e a adolescência, juntando energia espalhada pelo corpo até formar esse núcleo e virar mago de verdade. Arthur comparou isso com algo que ele já conhecia:
O esquema era o mesmo, ficar ciente da própria energia, aprender a controlar e depois soltar. Ele achou que podia usar esse conhecimento da vida passada para sair na frente e começou a se concentrar. Mas antes que conseguisse qualquer coisa, sua mãe o pegou no colo no maior reflexo ninja. Alice sentiu um cheiro suspeito e, sem hesitar, decretou: "Tem cocô aqui." Arthur, lógico, negou na hora, mas, quando tocou a bundinha, confirmado. Se existisse um buraco negro ali, ele teria pulado dentro. Alice levou ele para trocar, enquanto ele só conseguia pensar numa coisa: precisava ficar mais forte. 2 anos se passaram e Alice estava encantada com Arthur, jurando que ele era o bebê mais lindo e esperto do mundo. Mas tinha uma parada que preocupava ela: o moleque nunca sorria. Um dia, ela flagrou Ray no quintal, com Arthur segurando uma espada minúscula. O olhar que ela lançou no marido foi o tipo de coisa que deixaria até um guerreiro tremendo. Arthur, por outro lado, estava amando. Em 2 anos de observação, ele percebeu que sua mãe era a verdadeira chefe da casa. Será que esse mundo era matriarcal? Mais tarde, Alice levou Arthur para dar um rolê na vila. Para ele, aquilo era muito mais do que um simples passeio. Era uma oportunidade de entender melhor o mundo onde caiu. As armas e ferramentas mostravam o nível tecnológico, os materiais estranhos indicavam recursos desconhecidos e o melhor, ele viu magia sendo usada bem na sua frente. Ele estava se divertindo, mas no fim do dia o corpinho de criança não aguentou e o sono veio com força. Mesmo assim, Arthur refletiu. Será que todas as famílias eram assim? Na vida passada ele cresceu em um orfanato, nunca soube o que era ter uma casa de verdade. Mas agora ele sentiu o calor dos braços da mãe. E isso era bom. Enquanto fechava os olhos, Alice olhava para ele e pensava que um dia o filho ia querer explorar o mundo, assim como o rei. No fundo, ela queria que Arthur tivesse uma vida tranquila, mas sabia que isso não ia durar para sempre. Dias depois, Arthur observava seu pai tentando usar magia. Ele achava ótimo ter alguém para aprender, mas Rei não era lá o melhor professor. O cara tentou fazer uma pedra flutuar e falhou miseravelmente. Quando mudou para magia de aumento, no entanto o negócio funcionou direitinho. Na hora da soneca, Alice levou Arthur para o quarto, mas passaram pela biblioteca no caminho. Arthur ativou sua técnica secreta de bebê, fez cara de pidão e apontou para os livros. Alice tentou resistir e falhou. A essa altura, Arthur já tinha aprendido muita coisa, mas a mais importante era a criação do núcleo de mana. Ele começou a juntar os fragmentos espalhados pelo corpo e focá-los num único ponto. Era difícil, mas ele estava conseguindo. Até que, bum, a casa tremeu inteira. Rei protegeu Alice da explosão e os dois que estavam do lado de fora correram para ver o que aconteceu. Quando chegaram, viram Arthur levitando. O moleque olhava para eles todo radiante. Deu certo! Ele botou os pés no chão de novo, satisfeitíssimo. Mas, do nada, um pedaço de madeira carbonizado por ele mesmo começou a despencar. Arthur pensou rápido. Não é possível que eu vou morrer assim. Foi quando sua mãe surgiu na frente dele. E seu pai, com magia de aumento, desviou os destroços. Naquele momento, Arthur entendeu. Eram seus pais que garantiam sua segurança. Ele tinha os pais que qualquer criança deveria ter. Alice, tremendo, segurou o filho nos braços e chorou de alívio. Até mesmo Ray, sempre durão, deixou algumas lágrimas escaparem. Arthur não entendeu por que eles estavam chorando. Devia ser orgulho, né? Mas ainda assim, ele não entendia. Isso não era algo que um livro podia ensinar. Isso era algo que ele nunca soube na sua vida passada. Ele nunca soube o que era ter uma família. E sem nem perceber, começou a chorar também. Pela primeira vez, Arthur sentiu o verdadeiro significado da palavra lar. Ele nunca teria feito uma parada dessas na vida antiga dele porque todo mundo esperava que ele fosse um rei durão, sem coração. Teve uma vez que um cara tentou matar o Arthur. Quando pegaram o cara, juntaram o conselho inteiro para decidir o que iam fazer com ele. E para piorar, ainda queriam mandar a mulher e o filho do cara para um campo de concentração que, tipo assim, nunca nem ouviu falar em direitos humanos. Basicamente iam torturar e fazer experimento nos dois, só porque sim. Aí o cara começa a implorar pro Arthur: pelo amor de Deus, poupa minha família, eles não têm culpa do que eu fiz. E aí, como um ato de bondade, entre muitas aspas, o Arthur resolve matar o cara na hora, sem drama. Segunda-feira comum pra ele naquela época. Mas hoje em dia as segundas dele são bem diferentes. Ele passa treinando com o pai, o Reynold. O Reynold quer que ele treine usando manopla, só que o Arthur já manja muito de espada, tipo, vida inteira de experiência. Então nem rola trocar de arma. Como o Arthur tá firme na espada, o Reynold decide usar uma também.
E para deixar a parada mais interessante, ele coloca mana na espada dele. Só que aí, do nada, o Arthur faz a mesma coisa e simplesmente corta a espada do pai como se fosse papel. O Reynold fica de cara, percebe que o Arthur é talentoso demais pro nível dele, então já começa a cogitar chamar um professor de verdade. Ele entra para falar com a Alice sobre isso, mas ela já solta um nem a pau, logo de cara. Não curte nem um pouco a ideia de mandar o Arthur para uma cidade qualquer para estudar. Eles já tinham combinado antes. O Reynold ia ensinar luta e ela ia ensinar magia. Só que o Reynold insiste, tipo, o moleque cortou minha espada, véi, com mana e tudo, e ele ainda é um pirralho. A Alice sabe que o Arthur é tipo prodígio, mas mesmo assim, odeia a ideia de largar ele numa escola longe de casa. Aí os dois começam a discutir. Climinha tenso. O Arthur, já de saco cheio da discussão, solta: ué, por que vocês não vão comigo pra cidade então? Aí os dois ficam tipo, opa, dá pra fazer isso? E percebem que isso resolveria tudo. Então eles decidem ir juntos. No dia seguinte chega uma carroça pra levar eles pra cidade. E quem tá junto na viagem? Um grupo de amigos antigos deles que ajudou a reconstruir a casa depois que o Arthur explodiu tudo. O grupo se chama Chifres Gêmeos. O líder, Adam, se apresenta pro Arthur. Depois vem a Angela, que já chega metendo um mata-leão nele, enquanto se apresenta Climinha de carinho, e a Alice tá lá assistindo a cena toda, feliz da vida. Antes do Arthur apagar, o Deran aparece e salva ele da Angela. Esse é mais de boas. Só dá um toque aqui no Arthur e se apresenta também. Aí o Arthur repara que tem uma mina em cima da carroça, parada lá só pra parecer estilosa, porque, né, não tem motivo nenhum pra estar ali. Ela não fala nada, só fica na dela, e aí o pessoal diz que o nome dela é Jasmine. A última do grupo é a Ellen, que é arqueira. Com todas as apresentações feitas, o grupo sobe nas carroças e parte em viagem. No meio do caminho, a Alice pergunta pro Arthur se ele tá empolgado com a primeira viagem grande dele. Ele diz que sim, mas por dentro tá só pensando em como esse mundo é atrasado. Tipo, eles ainda viajam com carroça puxada por cavalo, enquanto no mundo antigo dele, ele tinha uma frota de carros voadores à disposição. Depois de passar o dia todo na estrada, o pessoal resolve parar para almoçar. Então eles montaram um acampamento, mas mal tinham parado e já foram atacados por uns lobos. Só que os bichos eram meio burrões, nem tentaram cercar a galera, só saíram correndo em linha reta e, claro, tomaram um pau dos aventureiros em 2 tempos. Arthur achou a cena toda mó interessante, porque era a primeira vez que ele via uma luta de verdade nesse novo mundo, e ele já tá com aquela ideia fixa de ficar forte o bastante para lidar com essas paradas sozinho logo logo. Como agora tinha um monte de carne de lobo sobrando, o pessoal resolveu fazer um churrasquinho básico pra janta. Só que sem tempero nenhum, então ia ser só carne grelhada raiz mesmo. Aí a Alice percebe que o braço do Reynold tá meio zoado e se oferece para curar ele com magia. Mas antes dela fazer qualquer coisa, a Jasmine manda ela esperar um pouco. Todo mundo se junta em volta da Alice para fazer vigia, porque curandeiros como elas são tipo lenda nesse mundo. Se alguém vê ela usando magia de cura, pode dar ruim e vão querer sequestrar, usar ou coisa pior. Depois que a Alice termina de curar o Reynold, cada um volta para o que estava fazendo, mas o Adam decide que quer se exercitar um pouco antes de dormir. E claro, a ideia genial dele é lutar contra uma criança de 4 anos. Parece meio escroto, né? Mas ele ouviu falar que o Arthur é cabuloso de forte e queria tirar a prova. Então é só um treino amistoso. O Adam já bota a mana na lança dele e manda o Arthur se preparar. O Arthur vai lá e faz o mesmo. Quando começa a luta, o Arthur canaliza a magia para os pés. E bem na hora do impacto, ele simplesmente some e reaparece atrás do Adam. Seria o momento perfeito para atacar, mas o pezinho de criança dele escorrega e ele perde o equilíbrio. O Adam aproveita e se recupera rapidinho. Eles continuam trocando golpes. Enfim, o Arthur acaba sendo arremessado para trás, porque o corpo dele é leve demais para aguentar a pancada de um veterano. Ele voa e quase se esborracha no chão, mas o pessoal corre e segura ele a tempo. Todo mundo começa a xingar o Adam por quase quebrar o moleque, mas ele se defende dizendo que não teve como pegar leve, o Arthur é forte demais. Não é normal uma criança aguentar esse tipo de pancada. Ele até acha que o Reynold tá treinando o garoto como um super soldado. Mas a real é que o Reynold ele nem ensinou nada disso pro Arthur. O moleque aprendeu tudo sozinho mesmo. Logo depois, a Jasmine chega perto do Arthur e assusta ele sem querer. Ela ficou bolada com a luta e pergunta como ele fez aquele lance de magia nos pés. O Arthur queria guardar esse truque pra ele, já que é algo que ele dominou na vida passada. Só que pelo jeito dela tá claro que ela vai encher o saco até ele ensinar, então em algum momento ele vai acabar cedendo. No dia seguinte, seguem viagem de boa. No caminho, param de vez em quando para descansar. Durante esses rolês, o Adam ensina umas paradas básicas de lança pro Arthur, e a Ellen mostra umas dicas de arco e flecha. E mesmo com essas aulinhas rápidas, o Arthur pega tudo rapidinho. Como na vida passada ele só manjava de espada, essas lições estão sendo ouro para ele.
E como ele tá aprendendo tanta coisa, resolve ensinar o truque dele pra Jasmine. Afinal, se você canalizar magia nos pés e usar magia de vento junto, dá pra ficar ultra rápido. Ele faz uma demonstração. E a Jasmine já manda ver igualzinho na primeira tentativa. Mais tarde, o Arthur tá de boa lendo um livro de magia na carroça, mas por algum motivo a Jasmine tá lá também, só sentada do lado, encarando ele sem dizer uma palavra. E não é por acaso não, viu? A Jasmine tá claramente tentando ficar cada vez mais próxima do Arthur. No dia seguinte, ela até dá uma faquinha pra ele como forma de agradecimento por ter ensinado aquela técnica. Dá pra ver na cara dela que ela curte o moleque, ainda mais porque ela normalmente nem liga muito pra interagir com os outros. Pouco depois, a galera entra de volta nas carroças e segue viagem. Mas quando o Arthur tá lá de boa lendo o livrinho dele, do nada a carroça é atacada por bandidos. Os caras cercam tudo, não tem pra onde fugir. O chefão dos bandidos manda capturar as mulheres e crianças pra vender como escravas, e aí a treta começa de verdade. Os bandidos avançam e os aventureiros fazem o possível para segurar a onda. Em termos de força bruta, o grupo dos Twin Horns e o Reynolds são bem mais fortes que os bandidos normais, mas tem bandido demais. Eventualmente, eles iam acabar sendo encurralados. Aí numa dessas, o Reynolds é arremessado de volta para dentro da carroça pelo chefão dos bandidos e se machuca feio. A Alice tenta ir lá curar ele, mas o Reynolds manda ela ficar quieta. Se os bandidos descobrirem que ela tem poder de cura, ela vai virar alvo fácil. Em vez disso, ele pede pro Arthur fugir com ela o mais longe possível. O Arthur não quer abandonar o Reynolds, mas aí ele solta a bomba. A Alice tá grávida de outro filho. Ou seja, proteger ela é prioridade máxima. Arthur entende e se prepara para fugir, usando magia, esperando o sinal do Reynolds. Enquanto isso, o velho vai segurando os bandidos. O chefão manda a galera ir atrás do Arthur e da Alice, mas o Reynolds se joga na frente e não deixa barato. Na primeira vez ele apanhou, mas agora tá lutando pela família, então tá indo com tudo. Enquanto isso, uns bandidos menores tentam pegar o Arthur e a Alice, mas o Adam e a Jasmine mandam umas facadas certeiras e derrubam geral, abrindo o caminho pro Arthur fugir com a Alice. Todo mundo tá dando sangue pra proteger eles, e o Arthur tá correndo como nunca, tentando garantir a segurança dela. É até irônico, na vida passada o Arthur fazia tudo por interesse, sem se importar com ninguém. E agora tá fugindo para salvar alguém que ele realmente valoriza. Depois de um tempão correndo, ele acha que já estão longe o suficiente. Só que não. Tem um bandido lá no alto de um penhasco, só esperando. E esse aí sabe usar magia. Do nada, o bandido solta uma magia de vento para cima deles. Arthur nem percebe a tempo. Quando se dá conta, o feitiço já tá vindo. Então ele faz a única coisa que dá. Empurra a Alice para longe e toma o golpe sozinho. A rajada de vento joga o Arthur para trás e ele começa a cair do penhasco. Com aquele corpinho de criança, cair de lá é praticamente sentença de morte. Mas se ele vai morrer, não vai sozinho. Enquanto tá caindo, ele puxa a faquinha que ganhou da Jasmine e taca no bandido lá em cima. A faca acerta e a cordinha enrola no tornozelo do cara. Com isso, Arthur puxa o desgraçado junto com ele. Os aventureiros até tentam usar magia para salvar o Arthur, mas ele já caiu longe demais. Não tem mais o que fazer. Ele tá condenado. Enquanto despenca, o Arthur começa a lembrar da vida dele. Mesmo indo pro saco, ele sente uma paz estranha, porque conseguiu proteger quem era importante para ele. Finalmente entende por que aquele cara na vida passada lutava tanto pela família. Arthur nem pensou duas vezes antes de se sacrificar pela Alice. E mesmo sem se arrepender, ele só queria ter vivido um pouquinho mais ao lado deles. Depois daquela queda mortal, o Arthur consegue ficar vivo e todo arrebentado se arrasta até uma caverna. Só que, pra variar, ele dá de cara com um monstro sinistro e começa a se arrepender de ter vindo procurar abrigo justo ali. Ele tenta dar um ataque surpresa para ter mais chance de sobreviver, mas o bicho simplesmente dá um tapão nele no ar e manda ele se acalmar. O monstro fala que não é do mal e que só quer ser amigo. O Arthur ainda tá todo ferrado e se não comer alguma coisa, não vai conseguir se recuperar. O monstrão começa a pegar umas frutinhas da parede da caverna e manda o Arthur comer. Mas ele não bota fé em fruta que cresce em parede de caverna aleatória, né? Ele até tenta levantar para dar um jeito de conversar e sair fora dali, mas aí as dores batem de verdade. Ele ouve algo estalar e começa a chorar igual criança. O bicho manda ele parar com o chororô porque já é milagre ele ter sobrevivido àquela queda. Arthur queria perguntar um monte de coisa, mas o monstro fala que só responde depois que ele comer as frutas. Meio desconfiado, ele dá uma mordida numa frutinha e, pra surpresa dele, o bagulho é gostoso demais.
ele se empanturra todo e quando termina pergunta se o bicho sabe alguma coisa dos pais dele. A criatura diz que não pode sair da caverna para verificar, mas tem uma habilidade que permite ver lugares distantes. Então ela gera tipo uma telinha mágica e mostra pro Arthur que os pais dele conseguiram derrotar os bandidos. Ou seja, estão vivos e bem. Arthur fica felizão e agradece, e já que vai ficar ali por um tempo, decide ser mais de boa com o monstro. O nome da criatura é Sylvia e apesar da aparência bizarra, ela é gente boa demais. Nos dias seguintes, Arthur ficou ali descansando, comendo e se recuperando. Sylvia ficava de olho nele o tempo todo, tipo babá monstro. Quando ele finalmente ficou bem, já queria meter o pé pra casa, mas Sylvia avisou que isso ia dar ruim, ele não ia sobreviver sozinho. A caverna onde estão fica nos cantos da floresta dos elfos, que tá lotada de besta mágica e bandido do tipo sem alma. Arthur não ia dar conta. Mas calma que nem tudo tá perdido. Sylvia tem um poder de abrir fenda dimensional, tipo um portal que pode mandar ele pra casa ou pelo menos pra um lugar mais tranquilo. Só que isso leva um tempinho pra carregar, então o Arthur vai ter que ficar por ali por enquanto. Sem muito o que fazer, ele pega um galho e começa a treinar uns golpes, tipo espadachim solo. Os dias passam e ele até curte ficar com a Sylvia, mas ainda não sabe nada sobre ela. Só sabe que ela é monstruosa por fora, gentil por dentro e tá se escondendo de alguma coisa. Depois de treinar com um galinho sagrado, ele senta numa pedra e começa a meditar para treinar mana. Sylvia fica chocada que um pivete daquele tamanho já tem um núcleo de mana e duvida que ele tenha aprendido isso sozinho. Aí ela estica a mão e mostra uma quantidade absurda de mana se acumulando enquanto ela faz magia. Arthur fica de queixo caído, porque ela tá acumulando mana ao mesmo tempo em que conjura, coisa de mestre. Se ele aprendesse isso, ia virar um monstro de forte. Mas antes de ensinar, Sylvia pergunta o que ele pretende fazer com esse poder. Arthur nunca tinha parado para pensar nisso, mas lembra do que rolou com os pais e os amigos quase morrendo para os bandidos. Então ele fala todo sério que vai usar esse poder para destruir qualquer um que tentar machucar a família dele. Só que Sylvia não curte nem um pouco essa resposta. Dá um peteleco na testa dele que joga o moleque para trás. Ela diz que nunca ensinaria essa técnica para alguém com esse tipo de pensamento. Arthur fica sem entender nada. Tipo, ué, não é normal querer eliminar os inimigos? Mas Sylvia quer ensinar uma lição. Ela aponta o dedo para a testa dele e diz: com esse dedo, ela podia partir o crânio dele em dois, ou fazer um carinho. Ela olha bem séria pro Arthur e manda a real. E aí, tu prefere que eu te esmague ou te faça um carinho? Óbvio que o Arthur não é maluco, então ele responde que prefere o carinho, né? Aí ela começa a explicar que é fácil se deixar levar pelo ódio e pela raiva, mas se tu cair nessa, tua vida vira um ciclo sem fim de rancor e violência. E ela não quer ver o Arthur jogando a vida fora assim. Então ela manda a pergunta de novo. O que você vai fazer com esse poder? Dessa vez o Arthur pensa melhor, lembra dos sorrisos da galera que ele gosta e responde que quer usar a força dele para proteger quem ele ama. Aí sim a Sylvia curte a resposta. Enquanto isso, do lado de fora da caverna, um bicho muito parecido com a Sylvia tá chegando perto, rastreando ela sem dó. Agora vemos o passado do Arthur. O Arthur lembra que ele era o rei, mas não mandava em tudo não. Quem tinha o poder de verdade eram os senadores. O Arthur era basicamente o pau-mandado da guerra, chamado só quando eles queriam que ele fizesse umas atrocidades, mas ele sempre odiou esse tipo de vida. Voltando pro presente, a Sylvia começa a ensinar o truque dela pro Arthur. Depois de mostrar como se faz, ela manda ele tentar. Ele começa a puxar a mana do ar e, quando pega o jeito, usa aquilo para se fortalecer. Ele sente na hora o aumento de poder e vai todo animado agradecer. Mas aí a Sylvia fica tensa, sente algo estranho se aproximando e do nada joga o Arthur numa pilha de pedra e manda ele ficar quieto. O Arthur, sem entender nada, dá uma espiadinha e vê outro monstrão igualzinho a Sylvia chegando. A cara dela mostra que conhece o bicho e que não curtiu nada ele ter achado ela. O outro monstro chega mandando: vem comigo agora. Mas a Sylvia manda um tô fora na lata. O bicho já responde com rajada de energia sem enrolar. O Arthur quer ajudar, mas ouve a Sylvia falando na mente dele pra não se meter. O monstro tenta convencer ela a ir numa boa, senão ele vai ter que matar ela. Mas a Sylvia prefere morrer do que obedecer ele. Então ela começa a juntar mana, mostra sua forma verdadeira e, pasmem, ela é um dragão. Agora com muito mais poder, ela solta uma rajadona no outro bicho. Ele até bloqueia, mas já manda um papo reto. Com o corpo dela todo ferrado, usar esse poder vai acabar matando ela. E ela responde que tá de boa com isso, porque já viveu uma vida cheia e feliz. Ela consegue empurrar o outro monstro contra a parede, mas ele não desiste e começa a bombardear ela com várias explosões. Sylvia toma vários danos, mas o que mais preocupa ela é o Arthur, porque a treta tá chegando perto onde ele tá escondido. O monstro manda mais uma rajada e ela percebe que se desviar, o Arthur vai ser acertado. Então ela usa tudo que tem, ativa um poder que para o tempo por um instante e intercepta o ataque. Com o tempo congelado, ela chama o Arthur para sair do esconderijo. Ele obedece, porque parece seguro, e ele queria perguntar um monte de coisa, tipo o fato de que ela é um dragão, né? Mas não dá tempo. O poder de parar o tempo tá acabando, e ela precisa mandar o Arthur embora logo.
Ela abre o portal dimensional que estava preparando, mas como foi tudo na correria e ela estava machucada, o portal não leva direto para a casa do Arthur. Em vez disso, manda ele para um lugar aleatório. Ela queria evitar jogar ele de volta na floresta, mas agora não tem escolha. Mesmo assim, ela acredita que o Arthur já consegue se virar com o que aprendeu. Então ela pergunta mais uma vez: "E aí, o que você vai fazer com esse poder?" Sem nem pensar, o Arthur manda: "Vou proteger minha família." A Sylvia sorri, feliz por ver que ele entendeu o que realmente importa. Antes dele ir, ela diz que tem umas paradas para dar para ele. Ela invoca um ovo e uma pena, pede para ele embrulhar o ovo com a pena e cuidar bem dos dois. Como presente final, ela marca o corpo dele com uma espécie de tatuagem nos dois braços, tipo umas mangas fechadas de tatuagem mágica. O Arthur fica bolado, tipo, de onde saiu isso? Mas a Sylvia já tá fraca demais para explicar. Ela só diz que um dia ele vai entender como usar isso, mas infelizmente ela não vai estar mais lá para ensinar. Ela também pede desculpa pro Arthur, porque a real é que ela podia ter teleportado ele de volta para a família assim que ele chegou ali, mas estava se divertindo tanto com a presença dele que não queria que aquilo acabasse. E agora, por causa desse egoísmo, ela acabou colocando ele em perigo. Arthur fica mauzão, porque sabe que não tem força para salvar a Sylvia, mesmo depois de tudo que ela ensinou para ele. E ele nem liga se ela é um dragão ou um monstro para ele, ela é tipo da família. Ele fala que vê ela como uma mãe, mas a Sylvia lembra que ele já tem uma mãe. Aí ele manda: "Então, você pode ser minha avó." Sylvia nem esperava ouvir isso, mas achou mó fofo ser chamada de vó. Ela até pede para ele repetir e ele fala de novo, todo feliz. Sylvia fica tristona por não poder ver o Arthur de novo, mas o tempo tá acabando. Então ela dá um empurrãozinho nele para ele passar pelo portal. Arthur entende, pega os presentes dela e vai andando para entrar, mas na última hora ele tenta puxar ela junto, chamando ela para ir com ele. Só que não dá, então ela fecha o portal e manda ele embora. O tempo volta ao normal e Sylvia leva a porrada do outro monstro de cheio. O dano parece fatal. Ela cai no chão, toda ferrada, mas o monstro ainda não bota fé que ela morreu, porque sabe que ela é forte demais para cair só com isso. Ele se aproxima, achando que tá tudo certo, mas quando chega perto demais, Sylvia junta o restinho da força que tem e lança um ataque que incinera ele na hora, junto com tudo num raio de 1 metro. Enquanto o Arthur tá sendo teleportado, ele ouve a última mensagem da Sylvia. Ela pergunta se ele lembra do que ela disse sobre usar o poder do jeito certo. Ele lembra, mas tá destruído por dentro com tudo que rolou. Sylvia fala que o mundo é um lugar triste. Então coisas assim vão acontecer, não tem jeito. E é por isso que ele precisa fazer diferente. Precisa mudar as coisas. Arthur diz que não tem como ele mudar o mundo, que é demais para ele. Mas Sylvia não tá esperando que ele mude tudo de uma vez. Pode ser aos poucos, um passo de cada vez. Afinal, não é a primeira vez que ele tenta comandar o mundo. Sylvia sabe da vida passada dele como rei. E apesar de não curtir como ele governava naquela época, ela acredita que se ele não deixar o ódio consumir ele, vai virar um rei de verdade, um que faz o mundo melhor. Pouco tempo depois, Arthur acorda no chão, jurando para si mesmo que vai cumprir o pedido da Sylvia. Mas antes disso, ele precisa dar um jeito de sair daquela floresta. Após ser teleportado para a floresta élfica, o Arthur começa a caminhada de volta para casa. Mas enquanto ele tá lá, andando, ele escuta um grito sinistro vindo de longe. Parece que é de uma garotinha. Então ele logo junta a mana e sai correndo para ver o que tá rolando. Ele sobe numa árvore alta para ter uma boa visão e quando chega lá em cima vê um bando de ladrões sequestrando a menina. Ela até tentou fugir, mas os caras já tinham pego ela e estavam tampando a boca dela para ela não gritar mais. Como a menina é elfa, eles planejavam vender ela como escrava no mercado negro e lucrar pra caramba quando saírem da floresta. Eles amarram ela e jogam na parte de trás da carroça. Enquanto ele observa aquilo tudo, Arthur começa a ter flashbacks do dia que ele e sua família foram atacados por bandidos também. Ele lembra dos bandidos falando que iam manter ele e as mulheres vivas para depois vender como escravas, e isso deixa ele furioso. A primeira coisa que passa pela cabeça dele é que ele deveria matar todos aqueles malditos. Mas ele lembra o que a Sylvia falou sobre controlar a raiva. Então ele respira fundo, tenta se acalmar e pensa que, se atacar agora, vai colocar a vida da menina em risco. Ele decide ser paciente e esperar a hora certa para agir. Os bandidos entram na carroça e começam a sair da floresta, e Arthur segue eles de boa, escondido na sombra. Quando chega a noite, eles param para descansar, já que não dá para viajar no escuro. E Arthur começa a pensar se continua seguindo eles até a cidade dos humanos ou se ataca agora. Mas aí ele ouve um dos bandidos falando que a raça favorita dele são os elfos. Aí Arthur percebe que não pode mais deixar eles sozinhos com a menina, então ele se prepara para agir. Mas antes ele precisa esperar a noite ficar bem escura. Arthur se senta e começa a meditar, para se preparar para a treta que vai rolar.
Quando escurece o suficiente, ele abre os olhos e começa a bolar o plano. Ele vê que os bandidos têm alguns lobos com chifre presos com uma corda e fica achando estranho que os lobos não estão resistindo, obedecendo fácil aos humanos. Aí ele percebe que os lobos estão com colares mágicos para forçar a obediência. Isso pode ser útil para ele, então ele joga umas pedras nos lobos para deixar eles mais nervosos. Os bandidos escutam os lobos uivando e o líder manda um dos caras ir lá calar os lobos. O bandido levanta e dá um chute no pescoço de um lobo para ele parar de latir. Nesse momento, Arthur aproveita que o bandido está distraído, invoca uma monoblade e pula nas costas do cara, já cortando ele rapidinho. O bandido cai sem nem perceber o que aconteceu. Arthur pega a arma do bandido e enquanto outro cara vem ver o que foi aquilo, ele pula nas costas dele e corta a garganta. Mais 2 bandidos já eram, mas o corpo de Arthur já começa a ficar cansado. Ele precisa terminar logo com isso. Nesse momento, outro bandido aparece para ver porque os outros 2 estão demorando, e quando Arthur tenta matá-lo de uma vez, ele acaba errando o ponto vital. O bandido grita e alerta os outros da presença dele. O líder dos bandidos percebe que Arthur é um mago, então sabe que a luta não vai ser fácil, mas também não quer matar ele, porque vender um mago no mercado negro renderia mais grana do que a elfa. O líder começa a canalizar magia para os braços e parte para cima de Arthur com um golpe forte. Arthur se esquiva e tenta contra-atacar com um chute, mas o líder dos bandidos conseguiu desviar, aí o Arthur tenta pegar ele de surpresa jogando a faca, mas o bandido pega a faca e usa contra ele. Resultado, Arthur vai parar no chão e o bandido levanta pelos tornozelos, só pra zoar. O bandido fala que ele não tem chance contra um adulto quando se trata de força, e Arthur percebe que o bandido tem razão. Então, ele resolve atacar com magia. Ele lança uma bola de fogo bem em cima do joelho do bandido, e enquanto o cara grita de dor, Arthur enfia a faca na cabeça dele. Agora, só falta acabar com o bandido que Arthur machucou antes. Quando ele morre, Arthur vai até a carroça para ver a menina. A menina estava vendada o tempo todo, sem saber de nada que estava rolando. Arthur fala para ela que já deu conta de todos os bandidos, então ela tá segura agora. O nome dela é Tessia, e enquanto Arthur ajuda ela a sair da carroça, ele diz que ela pode ir para casa, mas aí Tessia vê o sangue na mão dele e fica super preocupada com ele. Arthur percebe que é normal criança ficar assustada com sangue, então acha que não é uma boa ideia deixar ela ver os corpos dos bandidos espalhados. Ele pede para Tessia esperar ali 1 minuto e vai cobrir os corpos com uma lona. Aí, Tessia pergunta o que aconteceu com as pessoas que sequestraram ela. E Arthur não quer dizer que matou todo mundo, então ele só fala que eles se meteram em um acidente e não vão mais incomodar ela. Ela não faz mais perguntas. Então Arthur pega as coisas dela da carroça dos bandidos e se despede, porque ele precisa continuar indo para casa. Mas Tessia pega o braço dele e implora para ele ficar, porque ela não quer ficar sozinha. Se ele a deixar ali, ela pode ser comida por fantasmas das árvores ou algo assim. Arthur pergunta se ela sabe o caminho de casa, e ela sabe, mas não tem ideia de quanto tempo vai levar para chegar na vila dela. Arthur não curte a ideia de ficar dando carona para ela, mas também sabe que se não ajudar, Tessia não vai chegar viva em casa. Então ele acaba concordando em levar ela até a vila dela. Arthur dá uma olhada nos lobos que os bandidos pegaram e até pensa em usar eles para transporte, mas ele não tem ideia de como controlar um lobo. Então decide deixar os bichos pra lá, mas Tessia diz que pelo menos eles podiam tirar os colares mágicos dos lobos para que eles pudessem voltar para a floresta. Arthur avisa que os lobos podem atacar quando ela tirar os colares, mas ela acha que vai ficar tudo certo, já que ela não fez nada para irritar eles, e como moradora da floresta, é responsabilidade dela cuidar dos animais daqui. Ela tira os colares e, como ele pensou, os lobos vão embora calmamente em direção à floresta. Na manhã seguinte, Arthur e Tessia começam a caminhada em direção à Vila dos Elfos. Depois de um tempo, eles param para fazer uma pausa e comer. Arthur faz uma sopa improvisada e diz para Tessia comer, porque ela vai precisar de energia para a jornada longa que ainda vem pela frente. Tessia acha que a sopa tem um cheiro estranho, mas Arthur não é nenhum chefe renomado. A comida é literalmente só carne seca e sal. Não tem gosto, mas é melhor do que nada. Tessia pergunta por que Arthur veio para a floresta Elshire, já que é raro humanos estarem por lá, ainda mais um menino sozinho. Arthur explica como ele se separou da família e acabou ali. Enquanto estão nesse papo, Arthur pergunta como é viver no reino de Eleanor, e Tessia fala que adora. Os pais dela sempre estão ocupados com o trabalho, então ela passa a maior parte do tempo com o servo e o avô dela. Eles continuam a jornada, mas como Tessia não sabe o quanto falta para chegar na vila, fica difícil saber quanto tempo mais vai levar. E para piorar, os lobos que Tessia liberou estão seguindo eles há um tempinho já. Então Arthur começa a se arrepender de não ter matado eles logo de cara. Naquela noite, Arthur decide ficar de sentinela fora da tenda,
para garantir que os lobos não ataquem ele e Tessia enquanto estão dormindo. Mas depois de um tempo, Tessia coloca a cabeça para fora e pede para ele dormir. Arthur diz que não tá com sono e vai ficar de vigia lá fora. Mas Tessia estava com muito medo de ficar sozinha, então ficou implorando para Arthur entrar na tenda com ela. No final, Arthur cede e decide ficar de vigia dentro da tenda, só para não deixar a Tessia mais preocupada. Ela tenta se fazer de durona, fingindo que não tá com medo, mas não para de pedir para Arthur ficar do lado dela o tempo todo. Antes de dormir, ela quer saber um pouco mais sobre o reino dos humanos. Então pergunta pro Arthur se é verdade que todo humano é pervertido e casa com várias mulheres. Arthur fica surpreso de ouvir isso e pergunta de onde ela ouviu isso. Ela responde que foi o avô dela que contou. Arthur não pode negar que existe gente assim, principalmente na família Grarit, mas no geral os humanos são mais modestos. Tessia acredita nele e se vira na cama dormindo na hora. Os lobos não atacaram então pela manhã, Arthur e Tessia acordam e seguem viagem. Tessia tem se aproximado muito de Arthur nos últimos dias. E agora, que ela conseguiu esquecer um pouco os traficantes de escravos, parece muito mais feliz. Só que ela ainda é meio sem noção quando se trata de sobrevivência, porque nem consegue atravessar um riacho sozinha. Então Arthur tem que carregá-la. De repente, Arthur sente uma dor estranha no peito e não sabe o que está acontecendo. Tessia sai correndo preocupada para procurar algumas ervas medicinais, mas Arthur acha que isso não é uma doença comum. Enquanto está encostado em uma árvore, o lobo de antes aparece e Arthur começa a entrar em pânico, porque não está em condição de lutar caso o bicho ataque. Tessia logo volta com as ervas, e Arthur avisa ela para ficar longe, porque o lobo pode ser perigoso. Mas para surpresa dele, o lobo só larga um porquinho morto na frente dele e vai embora. Arthur fica confuso, mas Tessia acha que o lobo estava tentando agradecer ele pela ajuda daquela noite. Naquela noite, Arthur e Tessia montam um acampamento e curtem uma carne assada na fogueira. Isso tá bem melhor que a sopa, então Tessia adora. Enquanto procurava as ervas, ela encontra uns cogumelos e oferece para Arthur, mas ele provavelmente não deveria ter aceitado, porque os cogumelos deram uma diarreia nele. Depois de acabar de esvaziar o estômago, Arthur tá muito cansado e quase desmaia, mas Tessia não para de falar. Ela começa a contar para ele como o avô dela costumava ler livros de histórias sobre os reinos dos humanos e anões. E ela sempre quis visitar esses lugares, mas nunca pôde porque os elfos não confiam em gente de outras raças. Nisso, Tessia percebe que Arthur não ouviu nada do que ela falou, mas sabe que ele tá só com sono, então cobre ele com um cobertor e deseja uma boa noite. Na manhã seguinte, os dois continuam a viagem, mas a dor no peito de Arthur só aumenta. Tessia pede desculpa por não poder ajudar, mas Arthur diz que não é nada demais. Mudando de assunto, Tessia pergunta se pode chamar ele de Arte, porque ela já considera ele como amigo, afinal passaram tanto tempo juntos e ficaram bem próximos. Arthur diz que não se importa em ser amigo dela, e Tessia fica surpresa com a reação dele, porque achava que ele ia reagir mais. Arthur então brinca, jurando que vai valorizar cada momento que a grande Lady Tessia considera ele um amigo, mas isso deixa ela irritada e pede para ele parar de agir como uma criança. Arthur acha engraçado ela falar isso, sendo que foi ela quem implorou para ele ficar do lado dela o tempo todo por medo, mas Tessia diz que isso é outra história. Brincadeiras à parte, agora que Arthur pensa, Tessia é a primeira amiga que ele fez, porque até no mundo antigo as pessoas tinham tanto medo dele que ele nunca teve realmente alguém com quem pudesse chamar de amigo. Justo quando ele tá pensando nisso, Tessia vê algo familiar e chama Arthur para dar uma olhada. Arthur vai até lá achando que é um graveto ou algo do tipo, mas para surpresa dele, ele chega na frente de uma árvore gigante com um portal no meio. Tessia fala que aquilo é a entrada da Vila dos Elfos e estende a mão, convidando Arthur a ir com ela. Infelizmente, os elfos ainda têm um ranço forte de humanos, então assim que o Arthur entra no portal e pisa na vila deles, já é rendido na hora com uma lâmina no pescoço. Ele olha pra Tessia esperando que ela diga alguma coisa pra ajudar, né? Mas pra surpresa total dele, a garota só encara ele friamente e não fala nada. Aí o Arthur já pensa, putz, fui passado pra trás, ela armou pra me matarem. E fica se sentindo um otário por ter acreditado que alguém realmente queria ser amigo dele, ainda mais depois de tantas traições que ele já tomou na vida passada. Os elfos já estavam se preparando para cortar a cabeça dele com a Tessia só assistindo, mas aí do nada ela resolve abrir a boca. Vai entender por que demorou tanto, né? Quando os guardas falam que vão matar o Arthur, ela manda parar. Um dos guardas até tenta insistir, dizendo que ele é perigoso, mas a Tessia defende. Fala que o Arthur é de boa e que na real só conseguiu voltar para casa por causa dele. Só que o guarda nem liga, acha que o Arthur lavou o cérebro dela ou algo assim e ainda quer mandar ele pro saco mesmo assim. Mas aí aparece um cara, todo imponente, e ordena que soltem o moleque. É o Virian
avô da Tessia e ex-rei dos Elfos, um cara bem mais sensato. Ele acredita na Tessia quando ela diz que o Arthur salvou ela, e até pede desculpa pro Arthur por ter sido tratado assim, mesmo depois de todo o esforço dele para ajudar. Arthur até fica aliviado por não ir dessa para melhor, mas também fica de cara ao descobrir que a Tessia é uma princesa. Tipo, eles viajaram juntos dias e ela nunca falou nada? Tranquilo, né? Logo depois, os pais dela chegam correndo quando ficam sabendo que a filha voltou. Ela vai direto abraçar os dois, cheia de saudade. Aí o Arthur pensa, se ela é princesa, então os dois são rei e rainha de Eleanor, só que esses aí não são tão gente boa quanto Virian. Assim que o pai da Tessia vê o Arthur, já dá um berro perguntando o que um humano imundo tá fazendo no reino dele e já manda os guardas prenderem e executarem o Arthur. Mas ninguém se mexe, porque o Virian já tinha mandado deixarem ele em paz, e todo mundo morre de medo do velho. Virian então reforça que o Arthur salvou a Tessia e merece respeito, não ser tratado como criminoso. A Tessia também exige que o Arthur seja recebido como convidado no castelo. O pai dela até tenta resistir porque humano em castelo de elfo é mó tabu, mas como não quer encarar a filha dando chilique, acaba concordando. Com tudo resolvido, a galera se prepara para ir pro castelo. Mas antes de ir, o Virian chama o Arthur de canto e diz que quer trocar uma ideia com ele mais tarde. Arthur fica meio com o pé atrás, porque sente que o velho é forte pra caramba, mas nem tem tempo de pensar muito, porque a Tessia já puxa ele pra mostrar o lugar. É a primeira vez que ele vê o reino dos elfos e fica de queixo caído, tudo muito diferente dos reinos humanos. Só que o preconceito ainda tá firme, os elfos param tudo o que estão fazendo só pra encarar o Arthur passando com a Tessia. Ninguém fala nada direto pra ofender, já que ele tá ali como convidado real. A única que trata ele bem mesmo é a Tessia. Mas o Arthur ainda tá bolado com o fato dela ter demorado tanto pra defendê-lo. No meio disso tudo, ele sente de novo aquela dor no peito que vem piorando a cada dia. Mas até agora, ele não tem a menor ideia do que tá causando isso. Quando chegam no castelo, os empregados da Tessia aparecem para recebê-la, e ela já manda geral tratar o Arthur com respeito, mesmo ele sendo humano. Aí depois disso ela pergunta se ele quer brincar com ela. Mas o Arthur diz que primeiro precisa conversar com os pais dela, afinal, eles devem querer saber o que rolou e como ela voltou. Eles vão para a sala de reuniões, e a Tessia insiste em ir junto, porque não quer ficar de fora. Já que vão bater um papo mais sério, ela sugere trazer uns lanchinhos. Virou quase um chá da tarde. Aí o pai dela se apresenta formalmente. O nome dele é Aldu, e como o Arthur já imaginava, ele é o rei de Eleanor. A mãe se chama Muriel e o avô é o Virian. Arthur se apresenta com humildade, diz que é só um camponês do reino de Sapin e que sabe muito bem que um humano como ele não teria nem chance de pisar em Eleanor, muito menos trocar ideia com a família real, então agradece pela recepção. O Aldo até se surpreende com o jeito maduro do Arthur, considerando que ele ainda é só um garoto. Mas o mais importante mesmo é que ele quer saber direitinho o que rolou com a Tessia e como ela acabou sumindo. Aí o Arthur conta tudo, desde quando ele se perdeu da família por causa de um ataque de bandidos até acabar na Floresta dos Elfos. Só deixou de fora a parte em que conheceu a Sylvia na caverna. Quando chega na parte em que encontrou a Tessia, ele explica que ela estava sendo sequestrada por uns traficantes de escravos. O Alduin fica indignado que humanos ousaram tentar vender a filha dele como escrava. Mas o Arthur já manda a real, que os elfos também já fizeram coisa parecida, então não é exclusividade de humano não. Virian então pergunta como o Arthur conseguiu salvar a Tessia, e ele responde na lata: matou todos os caras. Um dos guardas começa a gritar, dizendo que não tem como uma criança ter feito isso sozinha. Mas o Virian já corta ele na hora, mandando calar a boca se não quiser ser demitido. Arthur estava falando sério, e o Alduin acredita nele. Agora que todo mundo entendeu o que rolou, Arthur aproveita para fazer um pedido. Quer ajuda para voltar para casa. Já tinha dito que ficou preso lá depois do ataque dos bandidos, então só queria uma ajudinha para voltar para o reino dele. Alduin quase explode de raiva. Como assim um humano tá pedindo favor para a realeza élfica? Mas também o moleque salvou a filha dele e ainda levou ela até em casa, né? No mínimo, um favorzinho ele merece. E se ele não ajudar, vai ter que lidar com a Tessia fazendo birra. Então acaba topando. Só que tem um problema. O portal mágico que leva de volta para Sapin tá selado. Só abre de 7 em 7 anos na reunião dos chefes das 3 tribos. A última foi há 2 anos, então o próximo portal só rola daqui 5 anos. Arthur já fica agoniado, não quer esperar isso tudo. E o Alduin também não curte a ideia de deixar um humano no reino dos elfos por 5 anos. Então ele diz que vai mandar um grupo escoltar o Arthur até Sapin. Quer que ele vá embora o mais rápido possível, mas como já tá tarde, deixa o Arthur passar a noite lá no castelo. Arthur agradece pela ajuda, mas a dor no peito só piora. E o Virian percebe que tem algo errado com ele. Um tempinho depois, arrumam um quarto pro Arthur no castelo
e ele vai tomar um banho, só que a dor piora cada vez mais, e ele começa a ficar com medo de morrer. Depois do banho, ele vai para a sacada pegar um ar, ver se melhora. Sente uma leve melhora, mas sabe que precisa descobrir logo o que está causando essa dor antes que dê ruim. Aí, do nada, olha para cima e vê a Tessia com os pais na sacada de cima. Aquilo faz ele lembrar dos pais dele. Ele ainda não sabe se o Reynold e a Alice sobreviveram ao ataque, mas acredita que sim, eles são fortes. Mesmo assim, ele queria muito poder falar com eles agora. Aí a Tessia percebe que ele tá triste e depois de conversar com os pais, vai falar com ele. Quando alcança o Arthur, pede desculpa pelo jeito que o pai dela tratou ele. Mas Arthur responde que tá de boa, entende o lado do Alduin. Afinal, rolaram décadas de guerra entre elfos e humanos, então é natural que ele desconfie, ainda mais quando envolve a filha dele. Falar de paz faz o Arthur lembrar de novo que tá longe dos dele e começa a se perguntar se eles vão ficar felizes em vê-lo de novo. Afinal, toda a viagem era para ele, então talvez eles o culpem pelo que rolou. Ele também se culpa por não ter conseguido proteger a família dos bandidos e por ter se separado deles. Mas aí a Tessia segura o rosto dele com as duas mãos e começa a balançar a cabeça dele, tipo, acorda, cara. Ela não conhece os pais do Arthur, mas diz que se forem parecidos com os dela, com certeza vão ficar felizes quando o reencontrarem. De repente, o corredor se enche de vagalumes brilhantes e no meio da luz toda, o Arthur começa a lembrar dos sorrisos dos pais dele. Desde que nasceu nesse mundo, eles sempre mostraram amor por ele. Então por que ele estava com tanto medo de que eles o odiassem por tudo que aconteceu? A real é que ele estava deixando os traumas da vida passada afetarem a forma como via as coisas, cheio de desconfiança. Até desconfiou da Tessia mais cedo, achando que ela tinha traído ele. Mas agora, olhando para ela, só vê uma garota inocente, que jamais faria mal a um amigo. De repente, Arthur sente algo vindo na direção da Tessia, tipo um projétil voando direto para ela. Então ele pega o bagulho no ar e já carrega a mana na hora, pronto para contra-atacar. Mas aí vem a surpresa. Quem jogou o troço na Tessia foi o próprio Virion. Arthur fica em choque, tipo, mano, não é possível que o velho tentou matar a própria neta. Mas o Virion já manda a real, ele nunca quis machucar a Tessia. Aquilo que ele lançou eram só uns vagalumes mágicos, não ia doer nadinha. Mesmo assim, ele achou insano o jeito que o Arthur reagiu tão rápido, todo no reflexo. O motivo dessa pegadinha foi simples. O Virion queria ver se o Arthur estava falando a verdade sobre ter derrotado aqueles mercadores de escravos. E bom, tava. Tessia chega na voadora dizendo: provou parar de zoar o Arthur, mas ele nem veio só pra isso. Ele diz que percebeu algo diferente no Arthur e quer tirar a prova com um duelo, só pra medir o nível dele. Aí o Virion faz aparecer uma espada de mana pro Arthur usar, e ele tira a Tessia dali com magia pra ela não se machucar. Arthur topa o duelo e já parte pra cima, mandando golpe atrás de golpe, mas o velho é rápido demais. Mesmo com mana impulsionando os movimentos, o Arthur não consegue acompanhar. Quando finalmente acha que tem uma brecha, Virion só dá um tapinha e estoura a espada dele como se fosse de brinquedo. Um pedaço da espada voa na direção da Tessia e o Arthur, sem pensar duas vezes, joga o que sobrou da espada para desviar o pedaço e proteger ela. Depois disso, ele vai com tudo só com a mana, sem arma nenhuma. Mas o Virion segura de boa com a mana dele também. A força do cara é absurda, então o Arthur tá claramente em desvantagem, mas ele não é de desistir fácil. Mesmo depois de ser lançado pra longe, ele volta correndo e consegue dar um golpe limpo na testa do Virion. Não fez muito estrago, mas o velho ficou impressionado por ele ter conseguido passar pela defesa e acertar. Ele até queria continuar a luta, mas aí a Tessia vai lá e dá um beliscão na bunda dele, mandando ele parar de encher o saco do Arthur. Arthur fala que tá de boa, que até se sente honrado de um cara tão forte querer duelar com ele. Aí o Virion solta que quer treinar o Arthur, tipo, virar mestre dele mesmo. Arthur fica meio sem reação, achando que era zoeira, mas o velho garante que tá falando sério. Aí pergunta: e aí, vai aceitar ou não? Arthur fica na dúvida, principalmente porque ele ainda nem teve chance de avisar os pais que tá vivo. Mas o Virion diz que conhece um jeito de ele falar com os pais agora mesmo. Isso já deixa o Arthur curioso. Só que antes de responder, ele sente outra dor forte no peito. E o Virion percebe na hora o que tá rolando. Ele diz que o Arthur herdou a vontade de uma besta mágica. E se ele não aceitar virar discípulo dele, essa vontade vai acabar matando ele. Depois de ouvir uma notícia tão pesada, o Arthur até tenta dormir, mas não consegue pregar o olho. A saudade da família misturada com o medo de bater as botas logo faz ele ter um pesadelo brabo, tipo paralisia do sono com demônio e tudo. Aí do nada ele ouve alguém chamando o nome dele. Quando abre os olhos, dá de cara com a Tessia sentada em cima dele. Tentando acordar, o cara faz mó tempão, enquanto ele só fica resmungando sobre um monstro. Ela já tá ficando bolada. Ela manda ele se apressar porque o Virion já tá esperando lá fora.
Arthur levanta, começa a trocar de roupa e Tessia pergunta se ele vai mesmo ficar ali e virar discípulo do vô dela. Mas o Arthur ainda tá na dúvida. Tudo depende se o Virian vai conseguir ou não botar ele em contato com a família. Se ele conseguir pelo menos falar com os pais e avisar que tá vivo, já vai ficar de boa. Quando ele termina de se arrumar, os dois descem juntos. Só que assim que abrem a porta, dão de cara com o Alduin tretando com o Virian. O Alduin tá puto só de pensar no Arthur morando no reino élfico, dizendo que isso quebra umas tradições milenares dos elfos. Mas o Virian tá nem aí, ele curtiu o Arthur e vai transformar o moleque em discípulo sim, e ninguém vai impedir. A Tessia tenta defender o Arthur, mas o Alduin corta ela no meio, falando que ela tá claramente puxando sardinha pro lado do Arthur. Coincidentemente, o Virian também tá de saco cheio de ouvir o Alduin, então manda os dois jovens entrarem logo na carruagem porque eles têm coisa pra fazer. A viagem demora tanto que a Tessia acaba capotando no banco. Arthur pergunta se ainda falta muito e dessa vez chama o Virian de vô. O velho acha engraçado o Arthur já largando o formal, mas curte a vibe. Se o Arthur acabar mesmo morando com eles e virando discípulo, vai ser quase da família, né? E o Virian fica feliz da vida porque a Tessia finalmente tem um amigo pra brincar, ela é filha única e herdeira do trono, então a galera da idade dela geralmente se afasta. E os poucos que se aproximaram acabaram traindo a confiança dela. Por isso, hoje em dia, ela fecha a cara pra gente nova. Mas com o Arthur, ela vive sorrindo. O Virian é só gratidão. Arthur também tem um pé atrás com confiar nas pessoas, mas quando olha pro Virian, só vê um vovô de bom coração, então sente que pode confiar. Quando a carruagem finalmente para, o Arthur acorda Tessia e todo mundo desce. Ele tá curioso pra saber quem é essa pessoa misteriosa que fez o Virian atravessar o mundo pra visitar. Virian já chega batendo na porta com raiva e berrando pra Rhaenyra sair logo. Ele chega a encostar o ouvido na porta pra escutar e leva uma portazada na cara. Depois que se recompõe, apresenta a Rhaenyra como uma maga especial. Segundo ele, com os poderes dela, vai dar pra ajudar o Arthur a falar com a família. Ela chama todo mundo pra entrar. Só que por dentro a casa parece bem normal, tem até um balde d'água em cima da mesa, o que deixa o Arthur encucado. Como é que ela vai ajudar ele com isso? Aí ela explica que é uma vidente, do tipo que vê passado e futuro. Ela usa os poderes rapidinho no Arthur e já percebe que ele é diferente, porque tem partes do passado dele que ela não consegue enxergar. Mas mesmo que conseguisse, ela só vê uns pedaços aleatórios mesmo, nada muito claro. Só que o Arthur nem veio pra saber do passado ou do futuro. Ele só quer avisar pros pais que tá vivo. A Rhaenyra então empurra o balde pra ele e fala pra ele pensar nos pais com o máximo de detalhes possível pra dar certo. Ela começa a usar os poderes e em segundos o Arthur já começa a ter umas visões. Ele vê a mãe dele, Alice, terminando de preparar uma panela de ensopado pro jantar, coisa que só os dois ali em casa não iam conseguir comer sozinhos. O pai Reynold adora esse ensopado, mas nenhum dos dois está conseguindo curtir a comida direito sem o Arthur por perto. Do jeito que sumiu, eles acham que ele pode ter morrido na queda daquele penhasco. E o Reynold se culpa tanto por isso que quase virou alcoólatra. Mas ele ainda tinha que cuidar da esposa grávida. Então eles foram obrigados a ir para a cidade em vez de sair procurando o Arthur por aí. Lá o Reynold arranjou um trampo e em poucas semanas, de algum jeito, conseguiu juntar grana suficiente para comprar uma casa na cidade. Mas mano, nenhum sucesso no mundo conseguia fazer eles se sentirem bem agora que o Arthur tinha sumido. Aí do nada os dois escutam a voz do Arthur, mas não vem ninguém. Bate aquele desespero achando que é o fantasma dele. Só que o Arthur logo explica que tá vivo morando no reino dos elfos, Eleanor. Ele nem entende direito como funciona, mas graças a um amigo, tá usando uma magia diferentona pra conseguir falar com eles. Ele diz que quer voltar pra casa, mas não pode agora porque tem algo errado com o corpo dele, e se não resolver isso, não vai sobreviver. Mas jura que vai voltar assim que estiver 100%. Só não sabe quanto tempo isso vai levar. Também não quer que eles se culpem por nada, porque foi ele que escolheu fazer isso. E se precisasse repetir tudo de novo para proteger a família, faria sem pensar duas vezes. Reynold e Alice ficam super felizes de saber que o filho tá vivo. Mas ter que dar tchau de novo parte o coração do Arthur. Mesmo assim, ele fica aliviado por ter conseguido falar com eles. E decide que nunca mais vai fazer os pais passarem por esse tipo de agonia. Para isso, ele sabe que precisa ficar mais forte, então vira pro Virian e pede para virar discípulo dele. Agora só falta convencer o Alden a deixar o Arthur morar no castelo. O velho ainda tá contra, por causa do ranço que tem de humanos. Só que a Tessia lembra ele que o Arthur salvou a vida dela. Se ele expulsar o moleque, vai acabar sendo visto como um ogro ingrato. O Alden tenta argumentar que isso pode causar um problemão entre os elfos, mas o Virian já tinha pensado nisso. Ele diz que vai anunciar pra geral que o Arthur é seu novo discípulo, e com o respeito e medo que os outros têm dele, ninguém vai se atrever a reclamar. Com isso, Arthur recebe permissão oficial para morar no Palácio Real.
Depois da reunião, o Alduin vai até ele e pede desculpas por ter sido escroto antes. Diz que ainda não curte muito humanos, mas o Arthur parece ser gente boa. E como ele salvou a Tessia, o mínimo que pode fazer como pai é retribuir. Então fala que o Arthur pode se considerar parte da família agora. O Arthur até estranha o Alduin e o Miel mudando de ideia tão rápido. Mas, pensando bem, o Viren e a Tessia realmente defenderam ele com unhas e dentes. Então faz sentido. Arthur agradece e diz que é uma honra poder viver no castelo. Mas aí a Tessia já chega interrompendo, diz que isso não é suficiente. Se estão aceitando o Arthur de verdade, então ela quer poder brincar com ele do lado de fora também. E já que o Alduin deu o aval, ele não vê problema nenhum. Liberados, a Tessia já puxa o Arthur pela mão toda empolgada para mostrar a cidade. Ele fica encantado de novo com a cultura dos elfos. A Tessia conhece aquela parte da cidade como a palma da mão, então avisa que tem uma loja ali perto que vende uns lanches tops, mas que é bem concorrida. Se não correrem, vai acabar tudo. Ela acelera o passo puxando o Arthur junto e ele vai rindo, curtindo o momento. Só que no meio do caminho o Arthur esbarra sem querer no moleque. Foi sem maldade, mas o pirralho já começa a xingar ele, falando que não quer os germes de humano imundo encostando nele. O Arthur até pensa: como é que esse pivete tem coragem de ser folgado assim com um soco tão perto da cara dele? Mas a Tessia logo diz pra ele ignorar que não vale a pena se estressar por bobagem. Normalmente o Arthur até deixaria quieto, mas aí o tal moleque que se chama Ferit começa a falar que a Tessia devia parar de andar com o lixo humano e dar atenção pra ele. O moleque é da nobreza élfica e se acha o dono do mundo. Então o Arthur resolve zoar ele finge que tá feliz de conhecer o tal Fit, mas de propósito erra o nome e chama o moleque de Fibbit. O Ferit já fica puto, mas o Arthur manda aquele pedido de desculpa falso, dizendo que foi sem querer. Fala que da próxima vez vai tratar Fit com o respeito que ele merece e vira as costas pra ir embora com a Tessia. Mas aí o Ferit barra o Arthur. O moleque pode até ser insuportável, mas burro ele não é. Sacou rapidinho que o Arthur tava tirando sarro e ficou pistola. Disse que não ia deixar barato e desafiou o Arthur pra um duelo, colocando o nome da família dele em jogo. O Arthur fica tipo: mano, o cara teve a coragem de me chamar pro X1 mesmo. A Tessia se mete e fala pro Fit que mesmo sendo nobre já tava passando dos limites. Mas o Fit solta aquele papinho de que é super normal desafiar alguém pra um duelo quando rola desrespeito. Aí a Tessia lembra ele de um pequeno detalhe: o Arthur é discípulo do Viren, o cara mais brabo do reino. Tipo, desafiar ele seria burrice nível hard. Mas o Fit é tão convencido que acha que não tem como perder pra um humano. Ainda manda essa: se o Arthur não aceitar o duelo, estaria desrespeitando o nome do Viren. O Arthur, por outro lado, tá tentando entender o que tá rolando. No mundo antigo dele, duelo era tipo luta até a morte, então pra ele isso tudo é meio absurdo. Mas aí ele percebe que a galera em volta tá só assistindo de boa, então deduz que aqui esses duelos são mais de boa, sem morte envolvida. A Tessia pergunta se ele tem certeza que quer isso, e o Arthur manda um vambora. Então o duelo tá valendo, e os dois se preparam. Começa o duelo, e o Ferit vem pra cima cheio de confiança, com um pedaço de pau na mão. Só que, todo mundo tem um plano até tomar um socão na cara. O Arthur acerta ele bonito, e o moleque desmaia na hora. Os amiguinhos correm pra ver como ele tá, mas a Tessia já sabia que ia acabar assim mesmo. Como o duelo acabou, ela pega na mão do Arthur e sai puxando ele de novo, porque ainda tinha um monte de lugar que queria mostrar. Os dois passam o dia juntinhos, explorando lojinhas, comendo umas paradas e curtindo tudo. Quando bate aquele cansaço, eles param numa sacada para trocar ideia. A Tessia pergunta quando o treinamento com o Viren vai começar, e o Arthur fala que é já de manhã cedo, mas dá pra ver que ele tá pensativo. Ele lembra do papo que teve com o Virian, que avisou: o treino vai ser um inferno na Terra. Tipo, vai parecer que ele tá mergulhado em piche fervendo, e isso todo santo dia, por anos. Sem família por perto pra apoiar. O Virian quis saber se o Arthur tava realmente pronto pra encarar isso, e o Arthur disse que sim. Mesmo sabendo que vai ser puxado, ele tá animado pra começar, porque quer ficar forte o suficiente pra construir o futuro que sonha. A Tessia diz que também vai se esforçar pra não ficar pra trás. Mas agora ela só quer curtir o encontrozinho deles. Aí já manda real: bora comer mais alguma coisa? Alguns anos se passaram e tanto o Arthur quanto a Tessia passaram esse tempo treinando com o Viren. Nesse tempo, eles ficaram bem próximos, mas a Tessia é super competitiva, então os dois vivem se puxando no treino. No dia de hoje, depois de ralar bastante, a Tessia ficou moída de cansada e deu uma pausa. Aí o Virian aproveita para dar uma aulinha de magia pro Arthur. Ele explica que depois que a pessoa estabiliza humana, ela consegue usar magia elemental, tipo água, fogo, vento ou terra. Só que os elementos que cada um pode aprender depende muito da raça. Por exemplo, os elfos manjam muito de magia de vento e também mandam bem com água e terra. Mas com fogo e
Nem rola. Já os anões são brabos com magia de fogo e terra, mas são bem fracos com vento e água. E os humanos? Bom, eles conseguem aprender os 4 elementos, mas cada um tem afinidade diferente, depende de treino e tals. A Tessia levanta a mão e manda a pergunta: tá, mas se esse negócio de núcleo de mana é tão importante, por que tu não botou o Arthur pra treinar com isso também? Aí o Virian solta que o Arthur ainda tá fraco demais pra isso. O corpo dele carrega uma vontade de besta, que até dá um poderzão, mas também bagunça a conexão entre o corpo dele e o mana. É isso que tá causando as dores no peito. Ele precisa reintegrar o núcleo de mana antes de poder treinar com mana de novo. A Tessia tira onda e fala que então ela é mais forte que ele agora. O Arthur grita de volta, dizendo que é claro que ela tá mais forte, já que todos os ataques dela têm mana embutido. Entre os elfos é considerado talento despertar o mana até os 10 anos, mas a Tessia conseguiu usar magia com 9, então ela já tá treinando com o Arthur desde então. Mas como o treinamento do Arthur tá indo bem, o Virian diz que tá na hora de ele despertar a vontade da besta. Se der certo, as dores no peito devem parar de vez, e isso vai tornar o Arthur um domador de bestas oficial. O Arthur agradece pela ajuda e fala que tá pronto, manda começar logo. Ele senta, e o Virian inicia o processo de despertar. A Tessia fica nervosa, sem saber se vai dar ruim. O Virian até fala que vai rolar um desconforto, mas nada demais. Só que, assim que ele começa, o Arthur grita de dor e uma explosão de energia sai do corpo dele, jogando o Virian e a Tessia longe. Tecnicamente, o despertar deu certo, mas o esforço foi tão pesado que o Arthur desmaiou na hora, deixando os dois preocupados. Eles levam ele de volta para o castelo e colocam o cara na cama para se recuperar. Quando o Arthur acorda, o Virian tá lá do lado. Ele pergunta se o Arthur tá bem e ele responde que sim. Então o Virian pergunta se tem algo de especial na vontade da besta que ele recebeu, porque reações daquele tipo são bem raras. O Arthur até queria esconder o lance com a Sylvia, mas vê que não tem mais como, então solta a real. A vontade da besta foi dada por um dragão. O Virian fica em choque, e com razão, porque é difícil acreditar nisso. Mas ele não pode negar que o poder do Arthur parece mesmo com o de um dragão. Aí ele vira pro Arthur e diz que ninguém pode saber disso, porque se a galera descobre, vai chover gente querendo botar as mãos nele. Depois disso, ele avisa que o Arthur vai voltar para casa em 4 meses. O Arthur fica pasmo, porque achava que ainda tinha 2 anos até a próxima reunião do Enterra, mas parece que organizaram um evento de intercâmbio cultural e os portais para a cidade vão ser abertos em 4 meses. Arthur pergunta se a Tessa já sabe, porque ela vai ficar arrasada com a notícia. O Virian responde que o rei e a rainha estão conversando com ela sobre isso agora. Mais tarde, já deitado na cama, o Arthur tá com o ovo que a Sylvia deixou para ele e tentando aceitar que vai ter que deixar a Tessia tão cedo. De repente, ele nota que o ovo começa a rachar. Pouco tempo depois, um dragãozinho nasce. Arthur fica meio preocupado no começo, mas o filhote é fofinho e parece de boa. Ele pega o bicho no colo e o dragão morde o braço dele. Arthur grita de dor e larga o bichinho. Quando olha para o braço, em vez de uma mordida normal, aparece um símbolo esquisito. Esse símbolo cria um tipo de conexão entre ele e o dragão, e agora ele consegue sentir o que o bichinho está pensando, mesmo sem entender tudo direito. Como agora ele vai cuidar da criaturinha, decide dar o nome de Sylvie, em homenagem à mãe dela, Sylvia. Depois disso, ele volta a dormir. Algumas horas depois, a Tessia entra no quarto do Arthur porque queria conversar sobre ele ir embora em 4 meses. Mas quando ela levanta o cobertor para acordar ele, dá de cara com a Sylvie deitada na cama com ele e na hora esquece completamente o motivo de ter ido até lá. O Arthur acorda assustado, achando que aconteceu alguma coisa séria, mas logo percebe que a Tessia só tá toda encantada com a Sylvie. Então ele volta a dormir. Mais tarde, o Arthur e a Tessia vão até o campo de treinamento para a aula com o Virian. A Tessia tá fazendo de tudo pra Sylvie gostar dela, mas depois de quase esmagar a bichinha num abraço mais cedo, a Sylvie tá evitando ela. Logo eles acham o Virian, e assim que ele vê a Sylvie na cabeça do Arthur, ele pira, nunca imaginou ver um dragão de verdade na vida. Enquanto a Tessia continua tentando brincar com a Sylvie, o Arthur explica que ela nasceu por causa do despertar bestial que ele teve no dia anterior. Ele fica pensando se andar com ela pode dar problema, porque seria ruim se descobrissem que ela é um dragão. Mas o Virian diz que não precisa se preocupar, porque hoje em dia dragões são praticamente lenda. Ninguém vai desconfiar que o bichinho de estimação do Arthur é um dragão de verdade. Só precisa dizer que a Sylvie é uma criatura exótica que parece um dragão e pronto. Enfim, hora de começar o treino.
O Virian fala que agora que o Arthur despertou sua besta interior, vai ter que treinar o núcleo bestial e a mana ao mesmo tempo. E a melhor forma de fazer isso é na prática, com experiência real. Aí o Virian começa a se transformar. Quando termina, ele diz que o treino começa agora. O Arthur tenta se preparar para o ataque, mas o Virian só dá um passo para frente e some. O Arthur tenta se defender, mas não faz ideia de onde o Virian tá, nem consegue rastrear os movimentos dele. Ele sabe que o Virian ainda tá ali, mas não importa o quanto tente, não consegue sentir nada. É uma habilidade insana. Mas o Arthur não tá afim de apanhar feio só para servir de exemplo, então já levanta as mãos e se rende. Assim que faz isso, o Virian aparece atrás dele. O Arthur reclama, porque lutar contra ele é praticamente impossível. O Virian podia ter dado uns 30 golpes seguidos e o Arthur nem ia saber de onde vieram. Isso porque a vontade bestial do Virian é de uma pantera das sombras, o que permite que ele manipule o vento com tanta precisão que consegue cancelar qualquer som que faz. A transformação dele é impressionante, mas não perfeita, gasta uma tonelada de mana. Na real, o Virian nem queria lutar sério com o Arthur transformado, só queria se exibir um pouco. Agora que mostrou o poder de um despertar, ele invoca uma espada pro Arthur começar o treino de verdade. Passam alguns dias e o Arthur tá mandando super bem com esse lance de domar a fera interior. A dor no peito sumiu e o corpo dele já foi tão treinado que ele consegue acompanhar até a forma sombria do Virian. Além disso, ele tem aproveitado o tempo livre brincando com a Tessia como uma criança normal. Mais tarde, quando o Arthur e a Tessia estão em outro encontro, eles esbarram no Ferit na rua. Mas o Arthur nem reconhece o cara, o que deixa o Ferit todo ofendido e ele já desafia o Arthur para outro duelo. Obviamente, o resultado é o de sempre. Ferit vai parar no chão em meio segundo. Os amigos dele ficam olhando, tentando entender como ele perdeu tão rápido. O Arthur continua sem saber quem é o cara. Então a Tessia lembra a ele que o Ferit é o moleque que desafiou ele para um duelo anos atrás. Aí o Arthur se lembra e estende a mão pro Ferit, querendo ser amigo. O Ferit aceita porque não quer mais brigar com ele. O Arthur pergunta se o Ferit e os amigos vão participar do evento de intercâmbio cultural daqui a uns meses. O Ferit confirma todo orgulhoso, dizendo que foi escolhido por causa das habilidades incríveis dele. Mas, na real, todas as crianças de famílias nobres foram convidadas. Aí o Arthur pergunta se isso quer dizer que a Tessia também vai, mas o Ferit diz que não. Segundo ele, a família real não quer arriscar deixar a princesinha indefesa ser sequestrada de novo, o que até faz sentido. Mas a Tessia odiou ser chamada de indefesa, então dá um soco no Ferit e manda o coitado voando longe. Sem querer, ela apaga ele com um único golpe. Não é uma boa situação para uma princesa estar no meio de uma multidão, então o Arthur pega ela e sai correndo antes que junte muita gente. Quando tão longe o bastante, o Arthur dá uma bronca nela, dizendo que uma princesa não pode sair por aí socando os outros sem motivo. Mas também, né, o Arthur não é o melhor exemplo quando o assunto é evitar a violência, considerando a vida passada dele. A Tessia nem entende qual é o drama, já que tem certeza que o Ferit ainda tá vivo. Mas o Arthur começa a gritar com ela, igualzinho o pai dela fazia. Então a Tessia chama ele de velho rabugento e sai correndo chorando. Mais tarde, naquela mesma noite, ela ainda tá chorando no quarto. Então, pra animar ela, o Arthur dá uma de ninja, aparece na janela dela e chama ela pra dar uma volta na floresta. A Tessia topa. Enquanto eles estão andando no meio do mato, ela pergunta se é mesmo uma boa ideia. E o Arthur fala que tá tudo certo, que se aparecer algum sequestrador, os dois são fortes o suficiente pra escapar numa boa. Além do mais, vale o risco só pra ver o céu à noite. Ele pergunta se ela tá ficando com sono, e dá pra ver que ela tá quase capotando, mas insiste que tá bem. O Arthur fala que ela pode dormir se quiser, mas avisa que talvez essa seja a última vez que eles vão passar um tempo assim juntos, só os dois. Então ela fala que vai ficar acordada. Só que o sono tá tão forte que ela começa a ver monstro nas árvores. O Arthur acha engraçado que ela ainda tem medo de fantasma nessa idade. A Tessia responde que não é medo de fantasma, é só que ela tá com frio, por isso joga mais lenha na fogueira. Depois pede pro Arthur contar alguma coisa sobre o reino dos humanos para ajudar ela a se manter acordada. O problema é que o Arthur não sabe quase nada, porque nunca foi pra lá. Aí a Tessia fala que queria que o Arthur ficasse com ela pra sempre. Ele também queria, mas isso significaria nunca mais ver a própria família. O Arthur ainda quer continuar conversando, mas quando olha pro lado, ela já tá dormindo. Então ele decide dormir também. Chega o dia da partida do Arthur. Mas antes dele ir embora, o Virion dá um presente pra ele. Uma bússola especial que vai ajudar o Arthur a encontrar o caminho de volta pro reino dos elfos, caso um dia queira voltar. O Arthur agradece, mas logo percebe que a Tessia não apareceu. Ele pergunta por ela, mas dizem que ela não teve coragem de ver ele indo embora.
O portal é aberto e o Arthur tá quase entrando quando escuta a Tessia gritar o nome dele. Ela vem correndo pela rua, mas tropeça e cai no meio do caminho. O Arthur corre até ela, estende a mão e ajuda ela a levantar. A Tessia começa a falar tudo de uma vez, dizendo que ele tem que se cuidar, senão ela nunca vai perdoar ele. O Arthur percebe que ela tá mesmo preocupada, então puxa ela para um último abraço e diz que vai sentir muita saudade. Depois de chegar na cidade de Cyrus, o Arthur se reencontra com os pais e descobre que agora tem uma irmãzinha. O nome dela é Eleanor. A Alice e o Reynold já estavam contando histórias sobre o Arthur para ela faz anos, então a garotinha tá super empolgada para conhecer o irmão mais velho. Eles entram em casa e a Alice já começa a perguntar se o Arthur tá bem. A última vez que ele falou com eles tinha mencionado que estava doente, então ela quer saber se ele conseguiu melhorar. O Arthur fala que tá tudo certo e que ela não precisa se preocupar, mas que tem muita coisa para contar. Aí ele começa a explicar tudo o que viveu desde que se separou da família. Mas ele esconde a parte sobre ter conhecido a Sylvia e o bichinho dela. Em vez disso, fala sobre como conheceu a Tessia e o tempo que passou no reino dos elfos tentando se curar. A Alice ainda insiste, querendo saber se ele tem certeza de que tá bem, porque se ele piorasse de novo, eles não teriam como tratar ele ali. O Arthur garante que isso não vai acontecer. Ele não pode contar sobre a ligação com a fera mágica, então inventa uma história dizendo que ficou doente porque despertou os poderes muito cedo e o mana dele ficou instável. Ele não gosta de mentir para os pais, mas acha que é perigoso demais revelar tudo por enquanto, pelo menos até ficar forte o bastante para lidar com qualquer ameaça que apareça. Nesse momento, Reynold percebe a Sylvie e pergunta de onde ela veio. O Arthur inventa mais uma e diz que encontrou ela numa caverna de uma fera mágica e decidiu adotá-la como mascote. A Eleanor se dá super bem com a Sylvie, então isso também ajuda a distrair. Mas o Reynold ainda tá cheio de perguntas. Ele se levanta e pergunta em que estágio o núcleo de mana do Arthur tá agora. A Alice já reclama, falando que o Reynold tá querendo arrumar briga com o filho justo agora que ele acabou de voltar de viagem. Mas o Reynold não vê problema nenhum, ele só quer medir o quanto o Arthur evoluiu. O Arthur não se importa de responder, mas antes quer saber que trabalho o pai arranjou para morar numa casa tão boa assim. O Reynold explica que virou instrutor de segurança na casa de leilões Helstia e que o núcleo de mana dele tá no estágio laranja escuro. O Arthur fica impressionado, porque é bem difícil alcançar esse nível, os núcleos de mana vão do preto até o branco e quanto mais claro, mais forte. Como o Reynold é um aumentador, ele passa muito tempo treinando o corpo, mas ninguém imaginava que ele também treinava tanto mana assim. O Reynold fica todo orgulhoso de si mesmo e pergunta em que estágio o Arthur tá. O Arthur responde que já tá no vermelho claro. O Reynold solta um palavrão na hora, percebendo que o filho tá quase no mesmo nível que ele, só que ele esqueceu que a Eleanor tava na sala e agora ela tá repetindo os palavrões sem parar. Mesmo assim, o Reynold não consegue acreditar que o Arthur tá a um passo de ultrapassar ele em poder. E claro, ele não vai deixar barato. Chama o Arthur para uma luta amistosa no jardim, ali na hora mesmo. O Arthur topa, mas antes deles saírem, as portas da sala se abrem e o Vincent entra perguntando se o filho do Reynold já voltou. O Reynold apresenta o Arthur para ele. O Vincent Helstia é o dono da casa de leilões onde o Reynold trabalha, ou seja, o chefe dele. O Vincent e a esposa, Tabitha, estão felizes de finalmente conhecer o Arthur, já que ouviram falar muito dele. O Arthur diz que é uma honra conhecer os dois também. O Vincent fica surpreso com a educação do Arthur, porque sabe que ele não aprendeu isso com o Reynold. Depois, o Vincent e a Tabitha apresentam a filha deles, Lilia. No começo ela fica meio na dela com o Arthur, mas assim que vê a Sylvie no ombro dele, se derrete. Ela pergunta se pode tocar na Sylvie e quando o Arthur deixa, ela já começa a abraçar e brincar com ela toda feliz. Enquanto isso, o Reynold avisa que tecnicamente o dono da casa é o Vincent, então seria bom pedir permissão antes de quebrar alguma coisa. O Vincent já fica preocupado assim que escuta a palavra quebrar e o medo só aumenta quando descobre que o Reynold e o Arthur vão mesmo lutar no jardim. Todo mundo vai pra fora assistir a luta, mas o Vincent ainda pergunta se é mesmo uma boa ideia os dois brigarem. Ele sinceramente duvida que alguém tão jovem quanto o Arthur já tenha chegado no estágio de núcleo vermelho claro. Mas a Alice sabe que o Arthur sempre aprendeu as coisas rápido, e além disso, não tem motivo nenhum para ele mentir sobre isso. Aí a Tabitha manda o Vincent sentar e curtir o show. Na real, o Arthur já podia ter chegado no estágio laranja faz tempo, mas como ele estava treinando com a vontade da besta, não podia focar na mana. Mesmo assim, ele tem umas cartas na manga que tá doido para mostrar.
Quando a luta começa, o Arthur e o Reynolds começam a trocar golpes. O Reynolds fica impressionado com o quanto o Arthur ficou forte, mas ainda consegue vencer ele na força bruta. Depois de um tempo, os dois se afastam e o Reynolds fala que vai aumentar o nível, cobre a mão com fogo e avisa que o Arthur ainda pode desistir se quiser. Todo mago nesse mundo tem um tipo de mana elemental que combina mais com ele. Para os conjuradores, usar esses elementos é mais fácil, mas para os aumentadores não é tão simples. Só que quando um aumentador chega num certo nível, ele consegue descobrir qual o elemento dele e usar isso para turbinar os ataques. O Reynolds está usando magia de fogo no corpo e fica bem mais difícil de lidar. Aí o Arthur resolve parar de segurar também e começa a canalizar mana nos braços. Os dois voltam a se enfrentar e dessa vez a luta fica mais equilibrada, mas mesmo assim o Arthur é jogado para trás pela força do Reynolds. Todo o conhecimento que o Arthur trouxe da vida passada ajudou muito no treino com o Virian, tanto que ele dominou a magia de fogo bem cedo. Aí o Virian sugeriu que ele começasse a treinar para ir além do fogo comum, e esse foi o resultado. O Arthur junta mana nas mãos de novo, mas dessa vez começa a sair faísca e ele gera eletricidade. O Reynolds não acredita que o Arthur conseguiu usar uma forma avançada de magia de fogo, mas o Arthur ainda não terminou. Enquanto solta os raios, ele também começa a controlar a água da fonte e ataca o Reynolds por trás. O Reynolds até bloqueia o ataque, mas fica em choque quando vê que o Arthur está usando fogo e água. Ele fica super orgulhoso do filho, dá um abraço nele e pergunta onde ele aprendeu aquilo e se tem mais truques escondidos. O Arthur explica que aprendeu magia de raio há pouco tempo, ainda não tem muito controle, mas está melhorando. A Eleanor corre até o campo para ver se está tudo bem com os dois, enquanto Vincent e a Tabitha estão ali parados boquiabertos. Nenhuma criança normal conseguiria fazer o que o Arthur fez. Mais tarde, naquela noite, todo mundo se senta para jantar e o Vincent não para de falar o quanto o Arthur é impressionante. O Reynolds comenta que sempre soube que o Arthur era especial desde que ele despertou a mana com 3 anos. O Vincent acha isso difícil de acreditar, já que até os gênios geralmente despertam com uns 8 anos, e sem explodir a casa no processo, né? O Reynolds dá uma gargalhada lembrando disso, mas ri tanto que acaba caindo da cadeira. Aí o Vincent se levanta e sugere que o Arthur entre na academia de Shyrus. O Reynolds nunca tinha considerado isso, já que essa academia é para magos ricos e influentes. Mas a Tabitha concorda com o Vincent e diz que eles até poderiam bancar os estudos do Arthur, porque alguém com o talento dele tem tudo para fazer grandes coisas. A Alice fica meio sem jeito com a oferta, já que eles já ajudaram bastante e agora ainda querem pagar os estudos do Arthur? Sem contar que o Arthur só tem 8 anos e a academia só aceita alunos a partir dos 10. O Vincent diz que já pensou nisso e que por causa do trabalho dele conhece pessoalmente a diretora da academia. Se ele conversar com ela, talvez consiga uma exceção para o Arthur. Mas antes que o Vincent continue, o Arthur resolve falar. Ele diz que seria legal se perguntassem a opinião dele antes de decidir algo assim. Ele acabou de reencontrar a família e queria passar um tempo com eles antes de pensarem em mandá-lo para longe estudar. Aí ele se levanta da mesa e sai andando pela casa, mas ainda não conhece bem o lugar. Nesse momento, a Lilia chama ele e avisa que se continuar indo por ali, vai acabar se perdendo no porão. Ela pede para ele seguir ela, e como o Arthur não tem nada melhor para fazer, vai junto. Ela leva ele até uma das salas de descanso, onde os empregados da casa se reúnem. Todo mundo cumprimenta a Lilia, já que ela sempre passa por lá quando tem um tempinho. E mesmo o Arthur tendo chegado só hoje, todo mundo já sabe quem ele é. Afinal, ele queimou o jardim durante a luta com o Reynolds. O Arthur pede desculpas por causar problemas, mas ninguém tá bravo com ele. A Lilia pergunta pra Maria se ainda tem pato sobrando, e tem, mas a Maria avisa que a Lilia tem que maneirar senão vai engordar mais. Uma das empregadas conta que a Lilia sempre aparece por lá quando tá estressada. Os pais dela querem muito que ela desperte como maga e ficam enchendo ela de aulas. Claro que ela também quer se tornar maga, mas toda essa pressão pesa, então ela precisa de uma folga de vez em quando. Mais tarde, naquela mesma noite, o Arthur passa um tempinho com os pais, e eles ainda tão super felizes de ter o pequeno Arthur de volta. Ele tá bem diferente da última vez que viram ele, mas por dentro continua sendo o mesmo. Eles sabem que com o talento dele, ele vai ser um grande mago um dia, mas mesmo que não fosse, continuariam amando ele do mesmo jeito. Eles até queriam conversar mais, mas sabem que o Arthur deve estar cansado, então se levantam, desejam boa noite e saem. Antes de sair, o Reynolds ainda quer conversar sobre o que o Vincent falou. Pode parecer que ele está forçando a barra, mas tudo que ele disse foi pensando no que é melhor pro Arthur, e ninguém vai obrigar ele a ir pra academia se ele não quiser. Na manhã seguinte, o Arthur acorda e desce correndo porque tem visita. Os membros do Twin Horn souberam que ele voltou e foram lá ver como ele tá.
O Arthur fica super feliz de rever todo mundo, mas quem ficou mais feliz de ver ele foi a Angela, que já puxou o Arthur para um abração. Quando ela finalmente soltou, ele cumprimentou o resto do pessoal dos Twinhorn, mas aí do nada a Jasmine começou a passar a mão no corpo dele. Pode parecer estranho, mas ela só estava checando se ele não tinha ficado com nenhuma sequela. Quando viu que ele estava inteiro, ela deu um abraço apertado e pediu desculpa pelo que aconteceu. Ela se culpa por não ter conseguido proteger o Arthur no dia em que ele se separou do grupo, então tá super aliviada de ver que ele conseguiu sair dessa numa boa. Um tempinho depois, todo mundo se acomodou para colocar o papo em dia, e o Arthur ficou surpreso ao saber que os Twinhorns tinham passado um tempo numa cidade bem afastada chamada Statine. Eles pegaram um trabalho bem lucrativo por lá, mas tiveram que voltar para a capital por causa de uma missão nova. Ouvindo as histórias de viagem deles, o Arthur percebeu que ele praticamente não sabe nada sobre o reino de Sapin, muito menos sobre o continente de Dikin. Virar aventureiro seria um jeito legal de conhecer o mundo, mas isso também significaria se afastar da família de novo, e ele ainda não sabe se está pronto para isso. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou o Flip Senpai e nos vemos na próxima.